Reforma tributária? O que foi aprovado, o que pode mudar e como pode impactar a economia, a sua vida e os seus investimentos? Vem que eu te conto tudo! No dia 7 de julho, a Câmara dos Deputados aprovou a PEC 4519. Começando do começo, PEC quer dizer Proposta de Emenda Constitucional. Assim, a proposta tem o objetivo de mudar um artigo da nossa Constituição Federal. Essa PEC específica trata de modificações do nosso atual sistema tributário e foi apresentada no Congresso originalmente em 2019, por isso 45/19. De maneira geral, essa PEC propõe a simplificação do sistema de tributos que incidem sobre bens e serviços no país. Ou seja, a gente está falando por enquanto de impostos sobre o consumo e não sobre mudanças à tributação de renda. Então, como o imposto de renda, pessoa física e jurídica e formas de tributação de distribuição de lucros, como o JCP e dividendos. A expectativa é que essas mudanças sobre a renda sejam tratadas em uma segunda etapa da reforma tributária. Então, vamos falar agora do que deve mudar nessa reforma se ela for aprovada no Senado e sancionada pelo presidente da República. A principal mudança proposta pelo projeto aprovado na Câmara é a criação de um Imposto de Valor Agregado, o famoso IVA, ou VAT em inglês, assim como existe em diversos outros países do mundo. Esse IVA vai substituir 5 tributos diferentes, tanto a nível federal quanto estadual e municipal: PIS, PASEP, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. Toda essa sopa de letrinhas vai ser dividida em duas partes: Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que vai ser administrada pelo governo federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que vai ser administrado por estados e municípios. E esse IVA vai ter características bem importantes. Então, vamos falar sobre as principais delas. Primeiro, vai ser um imposto não cumulativo. Calma, isso significa que as empresas vão poder utilizar os créditos acumulados ao longo da cadeia de produção de um determinado produto. Por exemplo, comprou tecido, linha, máquina de costura, tudo para fazer uma blusinha que vai vender ali para o consumidor final. Os impostos pagos sobre tudo isso vão poder ser abatidos e cada etapa da produção vai pagar apenas o que ela agregou ao produto. Por isso a gente chama de imposto sobre o valor agregado. Isso não acontece hoje com a maior parte dos nossos tributos, porque eles são cobrados sobre o valor final do produto vendido, ou seja, impostos que se acumulam ao longo de todas as etapas de produção. E isso tende a tornar o produto final lá para os consumidores, como eu, você e todo mundo, mais caro. Outro ponto importante é que o tributo cumulativo, ele acaba pesando mais sobre os produtos industriais quando comparados aos serviços, tipo um corte de cabelo, já que produzir bens como carros e blusas incluem toda uma cadeia produtiva. Por isso, eles acabam pagando mais impostos ao longo dessa cadeia, diferente de serviços, que é ali o corte de cabelo, ou manicure ou restaurante. Nesse cenário, como as famílias mais pobres, elas tendem a consumir mais bens do que serviços, como proporção do total da sua renda, os impostos cumulativos, eles contribuem para que o sistema seja mais regressivo, ou seja, que ele pese proporcionalmente mais sobre os mais pobres. Por isso, a mudança também ajuda a reduzir essa questão importante da regressividade do nosso sistema. Segundo ponto importante, o IVA vai seguir o princípio de destino. Que destino? Calma, isso quer dizer que o imposto vai ser cobrado onde o produto ou serviço foi consumido e não aonde ele foi originalmente gerado, que é como funciona o sistema atual com a maior parte dos impostos. Essa mudança é importante porque uma das principais consequências negativas da tributação na origem é que governos regionais podem oferecer incentivos fiscais, tipo decidir cobrar menos imposto para atrair investimentos, levando ao que a gente chama de guerra fiscal. Isso acaba favorecendo os estados que conseguem oferecer maiores benefícios para a instalação de empresas, alimentando um ciclo vicioso em que estados mais ricos acabam por atrair mais empresas e aumentar a sua arrecadação de impostos, aumentando a desigualdade entre as regiões do país. Um ponto importante aqui é que, para mitigar os efeitos diante de benefícios que já existem, a proposta inclui a criação de fundos com dinheiro do governo federal para compensar estados
estados e municípios que possam sair perdendo nessa transição. Terceiro ponto do IVA. Ele vai ser igual para todo mundo. Em economês, a gente diz que será um imposto de base ampla e com alíquota única. Já no bom português, a gente pode entender como a grande maioria dos bens e serviços comercializados no país vão seguir esse mesmo imposto com a mesma alíquota. Uma blusa, uma geladeira e um corte de cabelo, todos vão ter a incidência do mesmo imposto, né? A CBS e o IBS, com o mesmo valor, né, proporcional ali a porcentagem, essa é a alíquota, sobre o preço vendido. Essa mudança, ela é super importante, porque hoje existem muitas alíquotas diferentes entre estados e dentro do mesmo estado. Isso acaba causando um verdadeiro ninho tributário no país. Isso faz com que, de um lado, empresas que tenham espaço para negociar com a classe política tenham benefícios e paguem menos imposto, e do outro, que muitas empresas até nem consigam atuar diante de tanta complexidade. Para se ter uma ideia, hoje no Brasil, se você vender chocolate, você paga um imposto federal. Agora, se mudar para a classificação de waffle, esse imposto não precisa mais ser pago. Para vocês verem como é uma bagunça. Mas vale dizer que, na realidade, a proposta atual, ela tem perto dessa ideia de ter uma alíquota única. Isso porque o projeto propõe 3 variações do mesmo imposto. Uma alíquota total, uma que vai ser 40% da total e uma opção sem alíquota, ou seja, alíquota zerada, sem cobrança desses impostos. Isso serve para acomodar setores tidos como essenciais, que se entende que podem se beneficiar de uma tributação menor, tipo saúde, educação e transporte. E aqui vale um ponto importante. A alíquota específica, ou seja, aquela porcentagem que vai ser cobrada do valor do bem ou do serviço, tanto do IBS quanto da CBS, vai ser definida depois da aprovação dessa PEC, por lei complementar. Ah, e também a gente vai ter produto que deve pagar mais do que a alíquota cheia. Isso é, o imposto especial. Esse deve ser mais alto e incidir sobre bens e serviços onde o objetivo é desincentivar o consumo, tipo produtos prejudiciais à saúde como cigarros. Beleza, esses são os principais pontos que devem mudar e fazer parte aí desse IVA se aprovado. E como que essas mudanças devem afetar a economia? Como a gente viu, a reforma que está sendo proposta hoje tem o principal objetivo de simplificar um sistema que hoje é complexo, custoso, que gera um enorme passivo litigioso, porque todo mundo vai brigar na justiça. Pra se ter uma ideia, tem regra de ICMS que tem mais de 1000 páginas. Imagina para entender tudo isso. E isso cria também uma série de incentivos trocados, tipo uma empresa produzir em um estado que não faria nenhum sentido logístico ou financeiro só porque tem um incentivo fiscal. Por isso, a aprovação de uma reforma que simplifique o atual sistema, alinhando a estrutura com as melhores práticas internacionais, tem o potencial de trazer impactos bastante positivos para a nossa economia no longo prazo. Uma série de estudos realizados até o momento reforçam esse argumento. Em geral, esses estudos indicam que o Brasil pode crescer a mais de 12 a 20% em 15 anos. Isso vai de 0,8% ao ano a mais de 1% ao ano, se a gente considerar só os efeitos diretos dessa reforma. Ou seja, a nossa economia pode crescer mais. Tá certo, já entendemos tudo. Mas e os investimentos? Bom, por fim, então, mas não menos importante, vamos falar do impacto esperado dessa reforma para os investimentos. Como eu comentei, a reforma deve trazer vários benefícios para a economia brasileira. E é por isso que a gente viu reação positiva em alguns ativos brasileiros logo depois da aprovação da reforma na Câmara dos Deputados, como o real, a nossa moeda, se valorizando. Mas os efeitos positivos dessas mudanças só devem de fato acontecer no longo prazo, tipo 10, 15 anos para frente. Isso porque esses efeitos, como aumento de produtividade, demoram para se concretizar, mas também porque a reforma propõe um período de transição de alguns anos. Ou seja, nada vai mudar da noite pro dia. E isso é positivo também para as empresas, porque, como toda política pública, toda mudança traz sim
perdas para alguns setores. Sempre vai ter ganhadores e perdedores no curto prazo, mesmo que no longo prazo todo mundo saia ganhando. Por isso, no curto prazo, a gente pode ver sim uma reação negativa de alguns setores específicos de empresas negociadas na bolsa, que podem vir a sofrer com essas mudanças, tanto por aumento do custo na fase de adaptação, porque vai precisar de advogado e tal, de um monte de gente trabalhando para mudar de um sistema para o outro, mas também pelo fato de sim, algumas empresas vão ter que pagar mais impostos do que elas pagavam anteriormente, como deve acontecer principalmente com uma parte do setor de serviços. Nesse cenário, investimentos em bolsa podem exigir ainda mais atenção na avaliação de cada setor e cada empresa. Mas não se preocupe, porque as nossas carteiras recomendadas aqui da Rico te ajudam nessa decisão. Finalmente, gente, vale lembrar, a reforma ainda não foi totalmente aprovada. Ela foi encaminhada agora para o Senado. Por isso, a gente ainda vai ver muita água rolando debaixo dessa ponte. E aguarde aqui, porque já já a gente vai ter sim a segunda parte dessa reforma, aquela que vai tratar de mudança sobre a tributação de renda. Mas, de novo, não se preocupe, que a gente vai te contar tudo aqui nos canais da Rico. É isso, gente! Esse foi mais um Rico na Hora. Eu espero que tenha te ajudado a entender mais sobre a reforma tributária e o impacto disso tudo na sua vida, na economia e nos investimentos. E se você gostou, compartilhe esse conteúdo, dá um like, se inscreve no nosso canal e siga todos os outros canais aqui da Rico.